Eu queria falar um pouquinho da intenção dessa mesa. Eu vou quebrar um pouco os protocolos, mas assim, só para dizer do contexto em que a gente está, não é? A gente está discutindo formação científica em nível médio, e de repente a gente vai agora fazer um debate político de uma reforma, político e pedagógico, de uma reforma que veio para reorganizar o ensino médio. Nos pareceu, no contexto em que a gente está reformulando completamente o ensino médio, essencial que um evento que vai tratar dessas temáticas pare para ter um espaço de reflexão sobre isso. Eu vou falar um pouco dos convidados mais informalmente aqui, convidando-os como sugestão. Quem quiser ver o currículo deles, eles estão na plataforma Lattes, quem quiser ver o currículo completo, mas dizendo um pouco do envolvimento de cada um, como eu já antecipei. A professora Josiane Serrazoli, ela é professora do IFISH, da Unicamp, tem organizado e atuado muito em defesa das licenciaturas, além de atuar também na graduação de Arquitetura e Urbanismo e pesquisas em História Urbana, mas ela tem sido uma das professoras da Unicamp mais ativas aí em articular uma rede de reflexões sobre a temática da reforma do ensino médio. Tem um blog, inclusive, com várias contribuições para o tema, que depois a gente vai divulgar no nosso evento no Facebook também. Tem várias reflexões, apresentações sobre a temática. Preocupada aqui com, e eu preciso reforçar isso, a ausência de debates que tem sido marcada nessa temática da reforma do ensino médio. Então, pedir uma salva de palmas para a professora Josiane, que trará certamente contribuições muito importantes. O professor Eduardo Girotto, que é da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Letras, é isso? O nome inteiro já até me atrapalha. Da FEFELESH da USP, professor do Departamento de Geografia, tem tido pesquisas interessantíssimas, espetaculares, sobre a geografia da reorganização escolar proposta pelo governo do Estado, abordando as políticas educacionais num viés geográfico muito interessante, e trouxe, preciso dizer pessoalmente para vocês, enquanto estava na minha estadia de pesquisa em Buenos Aires, encontrei com o Eduardo e assisti às apresentações das pesquisas dele, aprendi muito sobre a reforma do ensino médio, sobre essas dinâmicas todas das políticas educacionais. Então, o Eduardo também está na rede Universidade Escola Pública e tem contribuições fundamentais aqui para o debate. Além disso, os dois deram uma contribuição para o jornal Conexão Cutuca, que fez uma entrevista com os dois para elaborar a matéria sobre a reforma do ensino médio. Então, pedir uma salva de palmas também para o professor Eduardo. E o meu colega, professor Edson, do Departamento de Humanidades, professor de História, tem sido a pessoa que no departamento, no Cutuca, tem tentado travar esse diálogo sobre a reforma do ensino médio, tentando alertar a necessidade de debater o tema. É um dos que estão mais preocupados, me parece, com essas transformações nesse momento, não que os outros não estejamos, né, nós todos os outros, mas ele que tem se destacado em puxar esse debate. Então, nada melhor do que ele para fazer a mediação, debater aqui, levantar questões pertinentes aos colégios técnicos e às escolas técnicas para a reforma do ensino médio. Pedir uma salva de palmas para o Edson e entregar para ele a palavra. Alô, pronto. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço bastante ao convite para estar mediando essa mesa. Sinto-me honrado mesmo, agradeço o PAST, e o evento foi um sucesso no que eu pude acompanhar, e vamos tentar encerrar mantendo a mesma força que esse evento tem tido. Agradeço a professora Josiane, com quem eu tenho dialogado, mesmo que eventualmente, assim, com menos vezes do que eu gostaria, mas ela tem se posicionado de forma muito insistente sobre os debates acerca da reforma do ensino médio, a nova lei do ensino médio, e isso tem nos ajudado muito nessa reflexão, especialmente em relação ao Cutuca, a posição que nós teremos aqui no nosso colégio. E o professor Eduardo, que eu estou conhecendo agora, também agradeço bastante a presença. Vamos tentar fazer dessa mesa
um evento de aprofundamento dessas questões. Eu vou pedir a licença aqui para os convidados, e elaborei algumas reflexões, né? Também gostaria de me posicionar sobre essas mudanças que foram colocadas para o ensino médio e acabaram se tornando uma lei logo agora em fevereiro desse ano, né? A lei que ganhou o nome de Novo Ensino Médio, assim. Então, pensei em algumas questões e vou colocá-las até com uma provocação aqui para os convidados e também para o público sobre esse processo, para que nosso debate seja mais aprofundado, também acalorado, e por que não isso, que é o que eu creio que seja um sentido de um fórum acadêmico. Tá bem? A primeira grande questão assim, é quase um lamento, né, de como essa lei foi gerada, né? Todos sabem que ela nasceu de uma medida provisória. E medida provisória ela é uma situação de exceção na produção das leis, porque ela vem praticamente como uma situação aprovada pelo Executivo. Ela só precisa de uma confirmação do Legislativo. Ora, mudar a lei da Educação Básica Brasileira, a LDB, nos pontos que ela mudou, por uma posição de medida provisória, por mais contorcionismo que o governo que fez isso, contorcionismo no discurso, fez isso, use para justificar, é muito difícil se aceitar, né? Os processos de medida provisória são para situações mais cotidianas da gestão, né? E não mudar uma lei da organização do ensino básico brasileiro. E ainda, se somar a isso, a colocação de que há um governo provisório, né, que assumiu em condições dramáticas, né, e um governo que tem pouquíssima base de votos, na verdade, nenhum. Ele tem muita base parlamentar, mas pouca efetividade de votos. Então, um projeto que altera a educação por medida provisória, colocado por um governo também provisório, que não tem base de votos, no mínimo questionável. Do meu ponto de vista, lamentável. Segunda coisa que eu queria, nesse tom de provocações, a lei aprovada, porque acabou se tornando um projeto de lei de conversão e foi sancionado recentemente pelo presidente, em primeiro lugar, eu vejo ela como uma espécie de aborto, né? Porque, no sentido que nós tínhamos possibilidades muito grandes para mudar o ensino médio. Quase todos os atores do ensino médio no Brasil sabem que o ensino médio precisava ser mudado. A reforma era indiscutível, a necessidade de reforma. Não podia ser feita por governos provisórios, isso eu estou convicto. Mas ela tinha que ser feita e já vinha sido gestionada há muitos anos. Essa reforma estava no prelo há muitos governos atrás. E por que essa questão do aborto? Quais as possibilidades? Nós poderíamos ter um crescimento da qualidade do ensino médio, da possibilidade de formação dos estudantes, formação básica, elementar, fundamental, afinal de contas, estamos conversando de jovens de 15 anos, 16 anos, ampla, podendo colocar muitas opções de estudo, né? Mas não, ela acabou, inclusive opções de recurso, perdoe, porque nós tínhamos a possibilidade de receber recursos adicionais, né? Não esqueça que verbas significativas do pré-sal, né, que é um dinheiro novo que estava entrando para a educação, poderiam ser aproveitados para fazer uma reforma do ensino médio que melhorasse a qualidade formativa dele. A lei, do meu ponto de vista, ela abortou essa possibilidade, mesmo que diga que vai aumentar a carga horária, na medida que ela estabeleceu os chamados itinerários formativos, que é essa possibilidade, alegando que já no ensino médio nós teríamos que ter opções de formação. Essas opções que são colocadas com muita ênfase, né, se dá, está a conversar com a professora, pela quinta opção. São 4, né, me ajudem aí, por favor: linguagem, matemática,
algo parecido com ciências da natureza e ciências humanas, e formação técnico-profissionalizante. Mas a forma como foi colocado, o ensino médio ganhou o ensino, especialmente a questão da educação técnica profissionalizante, ela passou a ser significativa nesse processo, é a ênfase que o governo dá. A propaganda, inclusive, vai no sentido, agora você vai ter uma profissão já no ensino médio. Ora, então, se colocou como um fardo para o ensino médio, vou usar essa palavra como provocação, um fardo para o ensino médio da educação profissionalizante. Veja, a educação profissionalizante poderia ser separada do ensino médio, ela é necessária, é fundamental, e é uma opção importante para um monte de gente, mas ela não pode entrar no currículo do ensino médio, porque, claro, que isso diminui a quantidade de tempo para os estudos de ensino médio. Então, acaba se tornando mais uma opção, a preferencial, e acaba, certamente, suprimindo espaço para a formação média. Isso eu acho que é uma situação muito perigosa. Comparo a minha formação, me permitam um exemplo pessoal. A escola que eu estudei no ensino médio, ela era baseada na Lei 5692/71. Para alguns, uma lei considerada famigerada. Também foi aprovada num período muito rápido, 40 dias demorou para essa lei ser aprovada lá nos anos 70, e ela estabelecia que as escolas deveriam dar educação técnica junto com os currículos de ensino médio. Eu fiz uma escola assim, né? Para alguns aqui, meus alunos, vai parecer surpresa, mas eu sou técnico em patologia clínica, tá certo? Certo? Exames laboratoriais. Sendo franco, assim, eu não consigo nem imaginar eu fazendo um exame de fezes, por exemplo, né? Mas eu sou técnico. Em tese, eu tenho um certificado que me autoriza a fazer esse tipo de exame. Ora, se eu estou assumindo aqui que não recebi a formação técnica, mas também não tive o ensino médio adequado, um monte de conteúdos foram suprimidos para que entrasse esses conteúdos técnicos, que, na verdade, não entraram, de fato, na minha formação. Ora, a experiência que se tem de colocar formação técnica dentro do ensino médio, ela na verdade, se torna um fardo, diminui o ensino médio e, conversando também em off aqui, aumenta até a precarização que já existe no ensino médio. Neste momento, com alguns fatos novos em relação à Lei 5672. Eu destaco 3 aqui. A possibilidade de fazer convênios. Então, as escolas podem oferecer educação profissionalizante, ou até mais que isso, com convênios com fundos particulares, com empresas particulares ou outras escolas, por exemplo. Isso se combina, né? Então é possível terceirizar uma parte do ensino médio, pela lei. Isso está explícito na lei. Segundo, a possibilidade de notório saber, né? Então, profissionais que não têm licenciatura podem ser contratados para trabalhar nas escolas. No meu colégio, se pensar em notório saber, a gente tem orgulho, assim, certamente, de muitos bons engenheiros, gente formada em situações de excelência de trabalho, que realmente vão trazer notório saber. Fico pensando como fica notório saber numa cidade pequena. Assim, como que vai ser o processo de contratação num lugar que tem carência de profissionais e, ao mesmo tempo, que as famílias, as oligarquias locais, os prefeitos, os vereadores controlam as escolas. Se alguém conhece hoje as escolas, por exemplo, em cidades pequenas, os diretores são indicados pelos políticos. Se nós damos espaço para notório saber nessas localidades também, não só nelas, e aí? Podemos ter profissionais que, na verdade, são indicações políticas. E, combinado com a lei recente sobre terceirização, a gente forma uma espécie de caldo, uma composição apavorante, né? Porque você tem possibilidade de fundos privados na educação pública, notório saber e terceirização. Então, a chance de produzirmos mais precariedade onde ela já é a regra, certamente é maior. Por fim,
me alonguei um pouquinho, peço desculpas. Por fim, eu queria colocar a situação específica para o nosso colégio, Cotuca, que é a realidade que eu já convivo há 20 anos. Para fazer essa apresentação, eu tomei a liberdade de entrevistar alguns professores do Cotuca. 10 professores eu entrevistei. Todos os professores que eu escolhi o perfil para as entrevistas. Eu não queria conversar com professores do meu departamento, que são de humanidades, tem uma discussão, até por dever de ofício, formada sobre isso, com os departamentos de ensino médio, que também eu, em certo sentido, conhecia as opiniões, mas eu queria ouvir os professores que se manifestam menos, que são mais silenciosos, que são, no caso do Cotuca, professores, muitos deles vinculados aos departamentos técnicos. Recolhi algumas impressões, e nesse momento são impressões, porque nem busquei uma metodologia própria para isso, mas recolhi algumas frases, que também são provocadoras, porque é ao mesmo tempo um lado mais silencioso desse processo, mas, por outro lado, no caso do nosso colégio, é um lado protagonista. Então, eu acho que vale a pena pensar nas colocações que eu ouvi, né, nessas experiências. A primeira é que a grande maioria desses profissionais sabem da reforma do ensino médio pela grande mídia. Poucos foram nos papéis oficiais e praticamente nenhum participou de fóruns específicos de discussão. Isso é um indicador. Então, existe um filtro chegando a profissionais desse perfil que eu disse, um filtro curioso, que é o filtro da mídia existente, de vários perfis nessa mídia. Segundo, propriamente as opiniões que eu ouvi, ainda de forma sobre o ensino, quais os efeitos disso no Brasil, para além do colégio. Eu vi praticamente quatro posições que foram consensuais nessas conversas. Que a gente pode superar com a lei a ideia de que o médio só sirva para o vestibular, o médio sendo uma espécie de preparatório para o vestibular, que eles admitiram que isso é uma realidade. Uma segunda coisa, que nós podemos ter mais profissionalização e, dessa forma, atender o mercado, que seria uma terceira coisa. E uma quarta coisa, que eu achei, uma quarta fala, que com mais matemática e português, é uma visão, né, inclusive da propaganda, mais matemática e português, a formação estaria garantida ou melhorada. Então, foram opiniões que, em certo sentido, se coadunam com a nova lei. E, por fim, sobre a pergunta que eu fiz para eles sobre o nosso colégio. Quais as expectativas da implantação da reforma do ensino médio no Cotuca? O que esses profissionais chegaram a levantar? Eles acham que o Cotuca, por ter um projeto histórico, pedagógico, um projeto pedagógico historicamente constituído, ele consegue absorver a lei. Eu tentei encontrar uma palavra, não é superar, mas é a absorção da lei, né? Porque nós temos uma trajetória de excelência, um projeto consolidado, então a lei ela pode fazer a gente percorrer caminhos diferentes, etc., mas nós absorveremos. É uma espécie assim, até brinquei que seria uma espécie de patuá que o Cotuca tem para vencer a lei do ensino médio. Nós caberíamos nessa lei, poderíamos adaptar e conviver com ela e até usá-la para melhoria nas qualidades do ensino do Cotuca. E há um receio só que eu ouvi em todos, que nas entrelinhas, para alguns e outros explicitamente, que a lei coloque o ensino médio como preponderante e a educação técnica seria vinculada ao ensino médio. Isso tem um certo receio, porque, claro que tem uma questão do protagonismo na escola, de como uma escola vai ter seu ensino técnico gerido pelo ensino médio, qual a responsabilidade que o ensino médio teria sobre isso. Há um receio de que a lei permita uma recomposição, digamos, política, com mais preponderância do ensino médio. Essas são as falas que eu ouvi desses professores. De forma que eu queria colocar essas questões, já provocando os nossos debatedores aqui e abrindo, então, para o debate. Tá bem, Josiane? Boa tarde a todos e todas.
Agradeço muitíssimo pelo convite e assim já explico por que história política, história urbana e ensino se encontram em mim, porque é justamente a história política que me leva para as políticas públicas. Então, as investigações vão nesse caminho. Eu vou pedir licença para ficar em pé e vir mexer aqui do lado de cá, que é um pouco de vício de professora, de falar em pé. Desculpa lá. E vou tentar fazer três coisas ao mesmo tempo. Seguir o que eu pensei aqui como um guia para o nosso debate, para pautar algumas questões do nosso debate, responder um pouco as provocações do Edson e resumir o que eu vou falar, porque eu tenho certeza que muita gente tem coisas para colocar, partilhar, e que é a parte mais rica do encontro como esse. Os encontros com o pessoal do Cutuca têm sido eventuais, o Edson falou, de evento em evento, né? Não é esse o sentido da palavra eventual, agora mas tem sido excelente, porque tem sido uma surpresa para mim, inclusive me colocou em contato com os alunos para essa entrevista que o André mencionou. Então, eu espero que tenha longa data os nossos eventuais e os nossos eventos. Eu chamei aqui por uma formação com história, e não é porque eu estou reivindicando de um jeito corporativista que a história tem que estar no currículo, mas é que nós temos que entender a história desse currículo. E temos que entender a história desse processo. E tomá-la como nossa e participar nela. Tomá-la como nossa, nos identificando nela e vendo qual é o nosso espaço. Penso que foi exatamente o corporativismo das áreas que nos levou à situação que nós estamos hoje. Há 20 anos discutimos que temos que mudar o ensino médio, concordo com o Edson, com a certeza que nós temos que fazer isso. E nenhum de nós foi capaz de sair do seu quadradinho da disciplina, só apontou o dedo para o outro, tentando dizer que tira do outro, passa para cá, e etc., como se fosse uma contabilidade. Não é formação. Eu venho de um curso técnico também, não de patologia, que eu também fiquei surpresa, mas um curso técnico, quando ele existia como curso técnico, é curso de magistério. Por sorte, eu não tinha a menor ideia disso, quando escolhi o magistério, foi por questões muito pragmáticas, que eu explico tomando café, que não cabe aqui. O meu curso era muito político. A professora de didática, por exemplo, queria abolir o livro didático. Aquilo foi extremamente formativo para mim, não foi técnico. Se eu tivesse aprendido a fazer aqueles catálogos que o pessoal fazia no magistério, que eu não sei até hoje, de colocar os trabalhinhos bonitinhos, tal, eu via as meninas do Carlos Gomes fazendo, falava, nossa, elas sabem ser professoras. Eu só sei discutir. Né? Puxa, se eu tivesse aprendido aquilo, eu não tinha me formado. Então, para mim, não é o problema entre ser um curso técnico, ou ser um curso profissionalizante, ou ser um curso que prepara para a vida, ou que prepara para o vestibular. O problema central, para mim, é não ser formativo. A formação está sendo relegada. E aí nós estamos falando de... Eu sei que eles não vão concordar. Crianças. São crianças. Estão em formação. Eu não posso jogar no colo deles uma profissão sem formação. Num mundo em constante mudança. Eles vão estar preparados tecnicamente para resolver um problema que daqui a 5 anos não existe. E aí? Como é que a gente vai conseguir lidar com isso de forma generalizada? E não mais em alguns cursos pontuais. Então, em resumo, é isso. Daqui para frente, eu só vou no detalhe do que eu pensei aqui. São 4 pontos que eu quero falar, mas os 3, 2, 3 e 4 são rápidos. O que eu acho que é importante a gente se deter para ter um pouco de informação mais precisa para poder debater a lei, é esse primeiro. Tá? E você me para a hora que você achar que eu falei demais. Então, eu liguei o seu aqui, deu 5 minutos já. Tá? É desesperador.
Isso acontece em sala de aula também. Concepções que estão presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu não vou chamar de Lei do Ensino Médio, porque ela não existe. O que existe é a 12ª lei que altera a Lei de Diretrizes e Bases que existe desde 1996. Sempre que se alterou alguma coisa, foi dentro dela. E isso causa uma dificuldade gigantesca quando a gente vai tratar no todo da lei, porque ela tem várias concepções dentro dela que ficam brigando. Eu vou mostrar um pouco essa briga aqui para vocês. Ela foi alterada. Não, vocês não querem saber os anos que ela foi alterada, não? Foi alterada ela foi aprovada em 96, foi alterada em 97, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Tá. E é muito legal quando você entra no site do Planalto, olhar a lei por lá, porque lá ele preserva os vetos e preserva o que foi mudado, então você consegue fazer uma arqueologia da lei. Para a gente que é da área de história, isso é muito legal de fazer. Tem algumas coisas, então, que ela não muda. E o ensino médio foi inserido nela. Então, eu quero me apegar a isso. O ensino tem esses princípios. Igualdade de condições está na lei. Não existe lei do ensino médio, existe LDB. Isso está na LDB. Essa modificação foi feita dentro da LDB. Está lá ainda, igualdade de condições, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Isso tem se tornado importante por causa do avanço de uma famigerada ideia de que nós mexemos com a cabeça das crianças. Se eu pudesse. Tá? Tudo que eu falo passa por aqui. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, isso está ameaçado agora, absolutamente, diretamente dito pela secretária executiva do MEC, gestão democrática do ensino público, garantia do padrão de qualidade, consideração da diversidade étnico-racial. Eu selecionei alguns, mas isso tudo continua lá, e eu vou brigar por esses princípios. Me venha com uma proposta de reduzir e tirar isso do ensino médio, e falar, mas como? Em que lei você está se baseando? Eu estou me baseando na Lei de Diretrizes e Bases, onde o apêndice do ensino médio foi colocado, é um apêndice. Tá? Então, isso aqui é fundamental que nós tenhamos clareza, porque nós passamos tanto debatendo a MP, e esquecemos que ela foi integrada à força nesse projeto. Eu tentei retirar as partes polêmicas referentes a currículo da LDB mesmo. Né? Por que polêmicas? Por exemplo, uma discussão importante na área de história, tem sido falado, é que a história foi tirada do currículo, assim como a geografia. Né? Não foi. Nós não sabemos como ela fica, porque vai depender da definição da Base Nacional Curricular Comum, que está sendo definida por um conjunto de redatores que não foram sequer nomeados oficialmente e publicados no Diário Oficial como de praxe. Então, nós não sabemos quem não podemos, portanto, pressioná-los. Para mim, isso é grave numa democracia. Não podemos dialogar com eles, não podemos apresentar nada. Isso vai ser uma luta posterior. Mas, na lei mesmo, ela já está dizendo, o currículo da educação básica deve ter uma base nacional comum. Isso está dito no texto desde 2013, na reforma de 2013. Os componentes curriculares obrigatórios da educação básica toda, ou seja, desde o ingresso da pessoa na sua trajetória escolar, são arte visuais, dança, música e teatro, que entraram em 2013, assim definidos, educação física, língua portuguesa e matemática. O que está grifado ali é o que é obrigatório do ensino médio. Os outros são componentes que devem estar na educação básica. Ora, eu não posso reivindicar que isso esteja na educação básica, no ensino médio. O ensino médio é parte da educação básica. Né? O que são estudos obrigatórios? Estudos não são disciplinas. Né? E aí entram os golpezinhos
desse quebra-cabeça da lei montada em 12 prestações. Arte, educação física, sociologia, filosofia são estudos obrigatórios. Eu entendo que essas 4 áreas estão ameaçadas no ensino médio. Se eles fizeram questão de dizer que serão estudos, é porque eles não estão dispostos a incluir como disciplinas. Eu estaria mais preocupado com elas do que com as tradicionais disciplinas. Conhecimento do mundo físico natural, realidade social e política, que é muito abrangente, tanto um conceito quanto o outro, cabe física, química, matemática ou não, interpretações a respeito disso. Língua inglesa, história e cultura afro-brasileira e indígena, estudos obrigatórios. Lembra da lei da obrigatoriedade de ensino de referenciais da cultura afro-brasileira e indígena como parte obrigatória na história, na literatura, em artes? Isso permanece, não foi mexido nessa parte da lei, ela está lá. Só que está como estudo, não como disciplina. Não existe lá. A disciplina História está garantida, a disciplina Geografia está garantida. Isso realmente não está. O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias, que inclui Europa. Existia um temor de que nós não iríamos mais estudar nada que tivesse relação com a Europa, etc. Está na LDB, só se a gente for rasgar a LDB. Se a gente for rasgar a LDB, tem coisas que eu preferia rasgar antes do que essa parte. Né? Dá para rasgar seletivamente? Tem várias coisas que eu rasgaria. Estudos opcionais, temas transversais, outras línguas, aí com preferência ao espanhol, porque o espanhol foi retirado. Se vocês abrirem lá, a lei do Planalto está riscado. Uma lei inteira foi, a lei que incluiu o espanhol como obrigatório no ensino médio, foi inteirinha retirada. Tá? Isso, de fato. Ele aparece aqui como opcional, se a escola quiser oferecer. Ensino religioso e símbolos nacionais. Eu juro que eu deixei símbolos nacionais aqui porque eu não sabia que isso era opcional. Ainda bem que eu nem lembrava disso. Né? Está lá, está na lei, é opcional. Se quiser estudar símbolos nacionais, assista ao Jogo do Brasil hoje. Componente complementar, esse também eu não sabia. Olha como é bom ter um debate polêmico sobre uma lei. Eu voltei a ler inteirinha e descobri algumas coisas. Filmes de produção nacional. É obrigatório para todas as escolas, pelo menos 2 horas por mês. Eu quero o meu filme. Eu quero a minha filmoteca também. Né? Isso aqui eu achei interessante. Veja que a lei, vista no seu conjunto, ela nos dá ferramentas para brigar contra aquilo que nos está incomodando na reforma do ensino médio. Eu acho que a gente tem que aprofundar o entendimento da lei, aprofundar o que é a espinha dorsal dela e ver o que era espinho que está saindo dela, incomodando. Tá? Acho que isso é fundamental. Essa definição das linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, a única coisa que está diferente do que já estava nos PCNs do ensino médio, de fato, é o aplicadas. E a palavra códigos desapareceu dali, que era linguagem, seus códigos e suas tecnologias. Né? Mas não muda muito e não é surpreendente que não mude, porque os atores que estão à frente deste processo são os mesmos que estavam à frente da definição dos parâmetros curriculares nacionais em 2000. Então, vejam, entenderam por que eu coloquei o nome disso aqui de currículo com história? Formação com história. Se eu vou recuperando a história disso, vai ficando mais fácil atuar dentro desse processo. Entender com quem eu estou brigando. Eu acho que nós, no Estado de São Paulo, possivelmente vamos ter problemas a mais, porque a mesma equipe que está lá formando, fazendo essa reformulação sem transparência,
é a que está responsável por 25 anos de desenvolvimento no estado de São Paulo. Tem casamento que não dura isso, né? Mas no governo do PSDB, a gente acho que tinha que fazer esse ano uma homenagem. Bodas de prata, né? Vamos fazer um bolo enorme. Aquelas são as áreas que estão definidas para o ensino médio na LDB. Aqui são os tais percursos formativos. Eles coincidem com as áreas, em 4 deles, e acrescentam esse que é o mais incômodo, que provavelmente vai roubar, sim, horas da formação. Né? Isso não só vai roubar áreas da formação, como vai roubar a atenção dos nossos alunos, porque é um discurso que é extremamente sedutor. Veja, a base curricular vai ter até 1.800 horas, os itinerários de 1.200 a 2.400, dependendo de qual for a opção por integralizar o currículo. Depois, se a gente quiser detalhar isso, eu falo melhor a respeito. Eu acho que tem uma dificuldade de vocabulário com a palavra integral. E, dentro da lei, foi me chamando a atenção como que integral, integrado, integrar, e vai sendo usado de qualquer jeito. Aí eu fui para o dicionário, né, porque aparece lá, tempo integral, carga horária ampliada de forma progressiva até se tornar um ensino em tempo integral, tem ali formação integral do aluno e itinerário formativo integrado, que é, por exemplo, o caso do Cutuca. Né? Tem outras vezes que aparece na lei, eu pesquei essas aqui, aí, claro, fui lá para o dicionário. Né? Integral que não sofreu diminuição ou restrição. Tá? Eu não vou poder falar da escola em tempo integral se eu vou aplicar esse sentido. Básico para o complemento, integrante, constituinte, aí sim, que constitui uma parte da sua formação. Eu não vou passar por... Só mostrando para vocês como é que eu fiz o meu percurso. Já estou preocupada aqui com o tempo. Eu roubei o seu cronômetro aqui. Tá? Não vou passar por cada um. Mas me parece que o que é... Porque o dicionário todos vocês têm na casa de vocês? Não, no celular de vocês têm dicionário. Né? O que me preocupa ali é a dificuldade da própria LDB de se manter, ao longo deste processo, íntegra. Ensino em tempo integral quer dizer que vocês vão passar 7 horas por dia na escola. Mas a escola em tempo integral em São Paulo já tem um projeto de 9 horas. Pois é, em São Paulo a gente vai ter que ver várias questões vão ser preocupantes para São Paulo depois, na segunda parte da nossa briga. Ensino integrado é o que o ensino médio profissionalizante tem feito. Em tese, essa lei vai ter pouca alteração para o ensino médio integrado, no que diz respeito ao 5º percurso formativo. O ensino médio integrado não vai oferecer isso. Onde vai ter grande mudança é na parte comum. A base curricular vai mudar inteiramente como é a parte formativa, a parte íntegra desse currículo. Não a integral, nem a integrada. E outra coisa que é preocupante em relação à lei, eu acho que patuar nenhum resolve isso. Talvez a associação de pais. Eu fiquei pensando em outra função para a associação de pais, eu não sei onde que está a mãe que estava falando sobre isso. Acho que ela não está mais. Vai ser político, não vai ser só de vender camisetas e promover um lugar importante de recursos, de promoção de recursos na escola, não, vai ser político também. O pai vai querer que a escola deixe de dar essa formação, porque, como a lei vai flexibilizar esse ensino médio, eu entendo que o nosso governo que pensa em gestão, e gestão significa não gastar dinheiro, o gastar o mínimo possível, por isso a ideia da precarização,
ela flexibiliza o investimento, eu acredito que ele vá, se não vai ser obrigatório oferecer o ensino desse modo, é opcional, o ensino integrado, ele vai cada vez mais inviabilizar a permanência ou a expansão dessas escolas. Eu já falei isso para os alunos do Cutuca no primeiro eventual que a gente se encontrou, no meio da greve do ano passado. Um aluno do Cutuca falou: eu não tenho nada para falar sobre a reforma do ensino médio, o ensino na minha escola é ótimo. Como você não tem nada para falar? É você que tem o que falar sobre a escola. Você vai dizer qual é o ensino profissional ótimo que é preciso fazer. Você tem um modelo do que tem que ser feito. Então, é agora que você tem justamente que dizer para a sociedade o quanto que o bom ensino que você tem, o excelente ensino que você tem, se distancia desse projeto que está sendo aprovado aí. Eles olharam, ficaram quietos, depois mandaram um e-mail. Professora, você tem razão. Para terminar aqui, nem preciso ler, vocês vão se lembrar. O governo gastou em dezembro 7 bilhões em publicidade para ficar mostrando aquele pessoal levantando: eu escolho, eu quero, eu escolho, eu quero. Era hora de eu desligar a televisão. Toda vez ela levantava e eu estava ficando cada vez melhor nisso, de apertar. Porque essa ênfase no eu, para a qual nós já estamos bastante sensibilizados, porque é isso que a nossa sociedade nos faz acreditar o tempo inteiro, a despeito de todos os exemplos que a mesa antes dessa mostraram aqui de colaboração, de trabalho conjunto, de partilha, né? Não foi sobre isso nos projetos? Fiquei olhando e falei, quanto que isso está na contramão do que a gente escuta, né? Estou concluindo. Eu passei em frente a essa escola, não resisti e tirei uma foto. É uma franquia de um engenheiro que se define como engenheiro engenhoso, foi aluno aqui. Little Maker, é para crianças. O futuro é dos makers, aquele que faz a si mesmo, né? Isso aqui no Sebrae, como ser um empreendedor. Imaginação, determinação, habilidade, organização, etc. Tudo são coisas que você desenvolve sozinho, certo? Não tem sociedade. Se der errado, a culpa é de quem? Esse, para mim, é o grande golpe que está sendo dado ao se alterar, sem alterar o espírito da LDB, que está naquela primeiro slide que eu coloquei, se alterar o modo de funcionamento dela. Está se transformando a concepção de ensino médio uma concepção individualista ao extremo, de que você escolhe o seu percurso, se der errado, o problema é seu, você escolhe. Você pode fazer um segundo, se tiver vaga. Está escrito isso lá. Vamos imaginar que você, com 15 anos, não soubesse o que você queria fazer. Você escolheu fazer o último percurso formativo, porque todos os seus colegas escolheram isso, e você achou que não queria ficar sozinho. Estou falando alguma coisa que é irreal? Tá? Aí você foi lá no mês e falou, putz, não é bem isso. Bom, agora eu vou ter que começar de novo, mas eu vou ter que perder tudo isso. Seu pai, não, nem pensar, você tem que trabalhar. É irreal isso que eu estou falando? Lá no fim, você fala, meu Deus, fiz um curso de patologia agora, o que eu faço? O Edson correu para o curso de História e foi ver o que ele ia fazer no ensino superior. O ensino médio já era. O que ele não se formou, passou. Mas ele pode fazer outro percurso formativo que ele quiser, se ele quiser, está escrito lá na lei. Sim, no projeto de lei original, que estava pronto para ser votado desde 2015, que não foi votado porque não quiseram que fosse votado, porque é assim que funciona, que é a base dessa MP, que foi aprovada a fórceps, e foi aprovada a fórceps não porque é um governo tirano, mas porque, com uma MP, você pode rapidamente criar os dispositivos legais de financiamento, né? É só por isso, né? Não é porque é tirano. Você tem
uma inversão, ao meu ponto, de um ponto de vista que não é decisiva, porque a gente ainda está no processo, a gente ainda está dentro do processo histórico e capaz de mudar, de dar outras ênfases para isso, mas ele, de fato, nos dá uma ideia distorcida do que é a formação no ensino médio, do que é a formação na educação básica. A gente tem que tomar consciência disso. Você imagina, você idealiza, você busca, você conquista, você colhe os resultados. Bons, bom para você. Ruins, lamento. Né? Só para ilustrar que eu não estou falando sozinha, isso é a revista, você SA, tá? Não, eu não sei desenhar aquilo ali, eu só copiei da revista. E aí, para encerrar, de fato, eu só queria me lembrar de uma... não sei porque eu tenho me lembrado muito da Margaret Thatcher ultimamente. Foi ela que me formou na política. Eu aprendi a ter uma opinião na política desconfiando da Margaret Thatcher, achando que o que ela estava dizendo na década de 80, e olha, eu tinha... daí tinha a idade de vocês, 17, 18, por aí, 16, 15... falando a respeito da liberdade, falando a respeito... Mas isso não parece livre, parece que os riscos estão ficando comigo. Né? Os riscos são todos meus. Não tem ninguém apoiando ninguém, está esquisito isso. Liberdade do quê? De me arriscar sozinha, mas eu me sinto tão frágil. Né? E essa frase dela eu acho lapidar. Né? Quando reclamavam da ênfase que ela dava na economia. A economia é um método, o objetivo é mudar a alma. E eu acho que é isso que está se tentando ao alterar a integridade da LDB. Só que nós estamos nesse processo ainda. Né? Nós estamos nele, nós vamos atuar nele, estamos atuando nele. A gente conversa em seguida, desculpa me estender. Obrigada. Imediatamente eu passo a palavra para o professor Eduardo. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito pelo convite. Eu preparei uma fala que, na verdade, é uma continuidade de uma fala de algumas ideias que eu tenho construído com o tempo. E o nome dessa fala é sobre a hipocrisia do ensino médio, o quanto vale uma boa refeição. E aí vou tentar, no decorrer dessa fala, tentar mostrar para vocês onde se configura essa hipocrisia, onde ela se constitui, e que se a gente não entender efetivamente que a gente está diante de um projeto hipócrita em todos os sentidos, a gente não é capaz de pensar as alternativas e as formas de luta frente a esse projeto. Há um elemento muito central, onde se constrói a hipocrisia do ensino médio. É evidente que é preciso mudar, não o ensino médio, mas mudar a escola pública no Brasil. E aí eu coloco até um elemento mais atrás, que é, eu não acredito de pensar, eu não consigo pensar a reforma do ensino médio, porque eu sempre imagino quando a gente reforma alguma coisa que um dia já ficou pronta. Eu fico imaginando a minha casa, depois de um tempo, construir, ela se desgasta, passam 12, 13, 14 anos, e eu vou colocar. Nesse exato momento, existem 1.652.000 jovens de 15 e 17 anos que nunca passaram pela escola nesse país. Que a escola pública não é uma realidade para esses sujeitos. E um elemento importante é que esses são sujeitos ausentes da reforma do ensino médio. E daí o tamanho da hipocrisia. Quando o governo propõe construir uma reforma, o mínimo que ele tem que fazer é apresentar um diagnóstico do que é esta etapa da educação básica. A única coisa que disse o governo federal sobre o ensino médio, e aí eu estou me referindo a esse governo específico, foi que o ensino médio era uma catástrofe porque as notas no Saresp, as notas no IDEB eram terríveis. É o mesmo governo que ocultou, por exemplo, os resultados dos institutos federais no PISA, que ocultou os resultados do Instituto Federal
dos institutos federais no Enem. E aí ficava imaginando o seguinte, tem duas hipóteses para isso. Ou o governo federal é profundamente competente e não sabe a sua rede, os técnicos do MEC são técnicos de gaveta que ficam trabalhando, ou há uma profunda hipocrisia, eles sabiam de todas as informações, eles sabiam de todos esses dados, e mesmo assim propuseram uma reforma do ensino médio com um discurso que era para melhorar a educação pública no país. E aí, claro que a segunda hipótese é a vencedora, e ela é vencedora por uma coisa bem clara. No mesmo momento que o governo está propondo a reforma do ensino médio, o INEP, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, lança o primeiro ciclo de o primeiro relatório do primeiro ciclo de monitoramento do Plano Nacional de Educação. Nesse relatório, há todos os dados. Por quê? Porque há uma meta, se a gente lembrar, o Plano de Educação de 2014-2024, há uma meta específica sobre o ensino médio, a meta 3, que vai dizer da necessidade de expandir o ensino médio, de atingir 85% dos estudantes da matrícula líquida. Ou seja, nós estamos colocando que até 2020, nós temos que atingir 85% da matrícula líquida. O que significa que nós temos um ensino médio que não chega para grande parte da população. Interessante, porque eles começam, um documento muito bem construído e vai mostrando como a marca da desigualdade é uma característica central da escola pública no Brasil. Se você pega quantos por cento, qual que é a matrícula líquida hoje do ensino médio brasileiro? 65%. No entanto, se você pega a questão étnica, você pega os alunos pretos, são só 50% dos atendidos. Se você pega os alunos que moram no campo, são 48% dos atendidos. Se você for buscar os alunos da periferia, das periferias das grandes regiões metropolitanas, você tem um dado menor ainda. Efetivamente, você tem um quadro diante disso. Você tem, inclusive, um quadro financeiro, porque não é possível pensar em educação de qualidade, e aí eu queria pensar o seguinte, a mesa que antecedeu a gente, a quantidade de trabalho impressionante que foi apresentado aqui, eu fiquei pensando assim, o que vocês, professores que apresentaram aqui, não fariam se vocês tivessem o dinheiro do Colégio Santa Cruz? Com os recursos que vocês têm, o que vocês fazem, agora imagine se vocês tivessem a mensalidade de R$4.000 do Colégio Santa Cruz. Porque é um elemento muito claro, não se pode discutir seriamente a educação, se a gente discutir o elemento de quanto custa a educação pública de qualidade. Quais são os investimentos necessários para construir isso? Hoje, no próprio relatório se coloca, o Brasil investe alguma coisa em torno de R$830 por mês por aluno no ensino médio. Com esse valor, nós conseguimos colocar, hoje, no Brasil, 6,5% dos estudantes em tempo integral. E aí eu estou falando de tempo integral e não formação integral. 6,5%. Se a gente fizesse um esforço de trazer esses 1.600.000 estudantes que estão fora da escola, com o mesmo recurso, nós teríamos um investimento de R$650. E aí vem a hipocrisia, e aí vocês vão entender o título da minha fala. Qual é a grande promessa do governo? Está lá no site do MEC. Que vai atingir os padrões de qualidade com essa reforma, investindo mais R$2.000 por aluno por ano. O que significa R$166 por mês. Num cálculo simples, num cálculo bem simples, se esses alunos vão ficar o tempo integral na escola, eles terão que almoçar entre um período e o outro. Se eu pegar os R$166 por mês e dividir por 20 dias letivos, dá uma refeição de R$8,30. Portanto, o que o governo federal oferece para atingir a educação de qualidade para os estudantes é uma refeição de R$8,30. Que é a mesma coisa, por exemplo, que as ETECs ofereceram, até um pouco mais do que as ETECs ofereceram, porque os estudantes das ETECs tiveram que ir para as ruas pedir merenda, e parecia absurdo, né? Muita gente falou, nossa, os estudantes querem merenda, mas o governo propõe um ensino médio integral sem almoço. Portanto, se a gente não entender esses dados, a gente vai cair na balela do ensino médio, ou que a reforma do ensino médio ela vai produzir educação de qualidade. E aí vem um dado que é interessante. Vocês têm acompanhado o Médio Tech, que foi lançado há pouco. Ok?
O MédioTech ele é um programa que vai oferecer 82 mil vagas para estudantes do ensino médio, já como uma primeira ação de regulamentação da reforma do ensino médio. E é interessante, ele oferece 82 mil vagas a um custo de 700 milhões por ano. Se você faz de novo o cálculo, vai ter um investimento de quase R$750 por alunos. Eu olhei para aquele dado e falei, nossa, o governo vai colocar R$750 para criar 82 mil vagas? E a pergunta, claro que é óbvia, essas 82 mil vagas serão, nos colégios públicos já existem, com expansão de vaga, com reformulação da estrutura das escolas, ou será, por exemplo, comprando curso técnico, pacotinhos dos grupos Alfa e Beto, da SESI, da FEComércio, do SEBRAE, que são aqueles que estão efetivamente produzindo a reforma do ensino médio. E por que me incomoda tanto a reforma do ensino médio? Aí eu preciso dizer um elemento que talvez explique um pouco a minha fala. Eu fui aluno da escola pública durante toda a minha vida. Em 1996, eu fui o alvo da primeira grande reorganização escolar de São Paulo. Em 96, também com um gasto elevado de propaganda, nos disseram que ia melhorar tudo na nossa escola. Eu estudava numa escola chamada Miguel São Siglo, no Sapopemba, em São Paulo. E diziam que ia melhorar tudo, porque a gente teria uma educação de qualidade. De 95 para 96, fecharam o laboratório de ciências, nessa organização escolar, fecharam o laboratório de informática. Os professores que tinham dedicação exclusiva foram aposentados ou foram colocados numa situação de aposentadoria. E eu não conseguia enxergar onde estava essa melhoria da qualidade. O que a gente precisa entender é que o projeto é bem claro, não é construir uma escola pública de qualidade. Por quê? Porque essa escola pública de qualidade já existe em diferentes modelos. O Cotuca não é um exemplo de escola pública de qualidade. Os institutos federais desse país não são um exemplo de escolas públicas de qualidade. As diferentes ETECs desse país não são, do Estado de São Paulo, não são exemplo de educação pública de qualidade. Então, portanto, nós temos um modelo ou vários modelos a serem construídos. E aí, no que se baseia esses modelos? É interessante isso. Eu estava olhando aqui na fala dos professores, mas é aquilo que, historicamente, os professores têm dito, a universidade tem dito, que é uma escola pública de qualidade passa por excelente formação inicial e continuada de professores, passa por infraestrutura, passa por carreira, passa por aluno motivado, pais engajados, professores engajados. Ou seja, é uma série de fatores, variáveis que explica o sucesso ou não sucesso de uma escola. E todos os elementos estão presentes em todas essas escolas que estão sendo apresentadas aqui. Então, efetivamente, o que nós estamos verificando é, se o governo conhece, se o MEC tem clareza de que esse é um modelo interessante, por que não replicar esse modelo? Claro, a ideia não é replicar como se fosse uma caixinha que eu tenho que encaixar e colocar em cada lugar. Mas, olha, quais são os elementos fundamentais que eu deveria ter em todas essas outras escolas? No entanto, pessoal, assim como em 96, assim como na reorganização escolar de 2015, o objetivo não é levar a educação pública de qualidade para todos. O objetivo é produzir uma escola a mais barata possível. Porque, efetivamente, aí eu quero retomar também para a história disso, mas para a geografia disso. A gente tem que perguntar quem são os agentes da reforma do ensino médio. Quem está produzindo essa reforma? E aí eu retomo um documento que o Banco Mundial escreveu em 2010, e não achem que é teoria da conspiração, porque o Banco Mundial escreve sobre educação, escreve todos os dias sobre educação, e a Maria Helena Guimarães de Castro já foi consultora do Banco Mundial, já passou por lá. Quem está no MEC, a Maria Inês Fini, que está no INEP, já passou por lá, a Cláudia Costin, todos eles têm uma relação muito forte. O Banco Mundial, nesse documento, que é um documento sobre a educação pública no Brasil, chamada Alcançando a Educação Padrão Classe Mundial no Brasil, a próxima agenda. Nesse documento de 2010, o Banco Mundial, é interessante, é um documento sobre o Brasil, sobre a educação brasileira, nunca traduzido para o português, está lá no site do Banco Mundial, todo em inglês. E o Banco Mundial é o seguinte, em 2010, qual é o grande desafio para os próximos governos brasileiros?
diminuir o custo do professor. O professor no Brasil é muito caro. E o Banco Mundial diz que o professor no Brasil é muito caro por 3 motivos. Primeiro, o professor no Brasil é muito caro porque ele tem poucos alunos por sala de aula. O professor no Brasil é muito caro por segundo motivo, porque ele recebeu aumentos salariais acima da média nos últimos 10 anos. E terceiro motivo, o professor no Brasil é muito caro porque se exige demais para ser professor. Essa história de licenciatura 4 anos, 5 anos, é uma exigência absurda. Quando eu li essas 3 indicações do Banco Mundial, eu achei que eu deveria voltar ao curso de inglês, porque tinha algum problema, né? Talvez fosse um problema meu de tradução, porque eram tão absurdas e tão irreais. Aí reforçava a ideia da hipocrisia, porque não era possível que eles não conhecessem minimamente como trabalha um professor, quais são as suas condições efetivas de trabalho médias no país, ou talvez ele deve ter ido numa dessas escolas que cobram R$7.000 de mensalidade, eu falo, esse é o professor típico do Brasil, né? Esse é o professor que nós temos que fazer análise. E aí, a partir desse documento, pessoal, leiam. A reforma do ensino médio brasileiro é um Ctrl+C, Ctrl+V desse documento. Lá ele diz, olha, como a gente diminui o custo do professor no Brasil? Primeiro, criando uma condição onde todo mundo possa ser professor. E lá está o termo notório saber. Tem que acabar com esse monopólio, da universidade na formação de professores. Você pode ter grupos, inclusive da iniciativa privada, que podem formar professores em 2, 3, 4 semanas, como já acontece hoje no Brasil, com o Ensina Brasil, que é uma filial da Teachers for All, que é uma empresa dos Estados Unidos, que faz formação de professores em 4 semanas. Mas a gente não pode esquecer que nós já tivemos essa formação de professores em 4 semanas. Na verdade, não eram 4 semanas, eram 4 meses, que era na rede estadual, durante o momento que a secretária estadual de Educação era Maria Helena Guimarães de Castro. Que você chegava lá e tinha que aprender como trabalhar com o currículo de São Paulo em 4 semanas. Em 4 meses. Então, ali tem esse elemento de diminuir a formação de professores, tem um elemento de abrir espaço para as organizações sociais gerirem as escolas e para que eles possam fazer a gestão da escola e o contrato dos professores através da terceirização. Esse é um outro movimento que o Banco Mundial aponta. Um outro movimento que o Banco Mundial aponta é fazer parcerias públicos-privadas para ampliar o currículo do ensino médio e aproximá-lo cada vez mais dos interesses dos agentes do mercado. Todos os elementos que hoje nós estamos vendo concretizados na reforma do ensino médio estão postos como... E aí a gente precisa entender por que o Banco Mundial chama de a próxima agenda. Vocês conseguem entender o que significa um órgão internacional dizer é esta agenda do país? Nós definimos qual é a agenda educacional do Brasil. E claro que eles têm esse poder de definir essa agenda, porque tem um elemento importante. Quem financia define como vai ser ou não a educação. Isso é a história da educação pública do Brasil, pós-70, pós-80. Por que nós temos hoje, em todas as redes, avaliações padronizadas como o Saresp? Isso é uma exigência de quem? O Banco Mundial diz, nós precisamos disso. Por quê? Porque a avaliação é o primeiro movimento para poder fazer um controle cada vez maior do trabalho docente. Retirando esse elemento, eu acho fundamental, apesar de todas as nossas dificuldades, o que nos faz continuar é acreditar que a profissão docente ela é profundamente criativa. Que a sala de aula e que a escola são espaços de criação. Quando é retirado do professor essa capacidade de criação e de resistência, com cada vez mais controles burocráticos, acontece o que acontece no Estado de São Paulo. Nos últimos 2 anos, 40.000 exonerações. 40.000 exonerações, por quê? Eu não vejo mais perspectiva, eu não me realizo mais. Porque o elemento salarial aparece como elemento importante e fundamental. Mas aqueles professores que estão efetivamente vinculados à profissão não paralisam apenas pelo elemento. Porque continuam a enxergar na luta cotidiana a criação espaço para isso. No entanto, quando você vai burocratizando a profissão, quando você vai criando Saresp, quando você vai criando currículos unificados, quando você vai criando padrões de controle, você vai efetivamente matando a essência da profissão docente, que é a criação. Eu falo que talvez a analogia mais próxima do trabalho docente é o trabalho do artesão. Cada aula é uma aula.
Cada movimento que a gente faz no nosso processo didático, ele é único e ele é irrepetível. E aí se constrói um currículo que é exatamente a morte da artesania. É um currículo que tem que ser aplicado de Presidente Prudente a Vale do Ribeira, negando a própria geografia da escola. Portanto, nós estamos diante, efetivamente, de um projeto de educação que, no limite, remete a um projeto de sociedade. Por quê? O Banco Mundial está interessado em discutir a educação no Brasil por que motivo? A Fundação Lehman, vamos imaginar o seguinte, quem mais discute educação no Brasil hoje são Fundação Lehman. Não vamos esquecer que a reforma do ensino médio foi primeiro apresentada num evento lá no World Trade Center, na Marginal Pinheiros, para o Itaú Unibanco. Por que esses grandes bancos, por que esses grupos financeiros se interessam pela educação pública? Porque provavelmente o Jorge Paulo Lema, que é o cara mais rico do mundo, está preocupado com a escola pública, porque os seus netos estudarão na escola pública. Ele tem essa coisa que, olha, eu estou preocupado com a qualidade da educação pública. Por que esses grandes grupos financeiros decidiram, em determinado momento, dizer como deve ser a educação pública no Brasil? Porque, no limite, nós estamos numa disputa do orçamento. Nós estamos com uma disputa do recurso público. O mesmo grupo que defende o ajuste fiscal não vai achar nenhum problema no Mediotec que vai repassar 700 milhões para a iniciativa privada. A defesa do que é público está no centro da defesa da escola pública. Porque a escola pública é a principal instituição que chega nos diferentes territórios do país. Então, efetivamente, a defesa, o interesse do Banco Mundial é: eu preciso gestionar, eu preciso pensar uma reforma do ensino médio que diminua os recursos públicos para a escola pública e que se transforme em duas coisas: em mecanismo de repasse de dinheiro público à iniciativa privada e em condições de baratear esse investimento para garantir o pagamento da dívida pública. Sem entender esse macro do processo, sem entender a relação da escola pública com esse projeto mais amplo de sociedade, a gente vai achar e vai acabar engolindo essa hipocrisia do ensino médio. Provavelmente vocês me dirão assim: mas a crítica está feita, e quais são as alternativas? As alternativas estão dadas. Quando eu olhava aquela propaganda, eu pensava assim... Não, eu assistia. E aí eu pensava assim: vocês estão a fim de escutar o que o estudante quer? Vamos lá nas 1000 escolas ocupadas no país e perguntar para eles. Vamos perguntar para os estudantes que fizeram a maior ocupação de escola do mundo em 2016. E é interessante porque eu brinco com isso, né? Os alunos detestam a escola, efetivamente, tem uma relação de... Mas só que não é um detestar simples, é uma relação de amor e ódio. Uma coisa doida, maluca, e é potencial. Porque, assim, se você pegasse até setembro de 2015, antes da organização escolar, os alunos iam para a escola, aí, de repente, alguém falou: vai fechar a escola aqui. Opa! Não. Eu detesto essa porcaria. Mas fechar, não. Porque a escola é efetivamente um centro geográfico de produção de identidades. E há um elemento muito interessante: ao acompanhar todo o processo das reorganizações escolares, nós percebemos a reinvenção da escola. Os alunos reinventaram os currículos, reinventaram os debates, os professores construíram outras relações. É um processo muito interessante do que aconteceu no Brasil. E que é um movimento interessante que aconteceu na América Latina e que é resposta a esse projeto. As ocupações do Chile, as ocupações da Argentina, as ocupações no México fazem parte de um modelo que é esse modelo, dá uma resposta a esse modelo de reforma do ensino médio. Então, se a gente quer construir um debate, o caminho está posto. Ou seja, os estudantes estão construindo esse debate. Segundo, nós temos escolas públicas de qualidade nesse país. E nós temos os professores e professoras que constroem essa escola pública todos os dias. Toda e qualquer reforma ou construção de uma outra escola precisa passar por aqueles que estão no cotidiano dela.
Não pode ser feito pela universidade, não pode ser feito pelos técnicos do MEC, precisa ser feito por aqueles que lidam todos os dias. Porque há um elemento importante. A escola pública, ela é diversa também. Não existe uma escola pública nesse país. Existem tantas e tantas e tantas, porque é cada construção que depende da relação dos professores com os alunos. O André sabe exatamente de que piadas os alunos deles vão rir. É uma relação que é única. Quando você produz uma relação tecnicista com a educação, você produz esse efeito que só tem um único objetivo. Então, portanto, não dá para a gente entender ou lutar por uma autoescola pública se a gente não entender efetivamente qual é a escola. Se a gente não responder a pergunta é, quais são as escolas públicas que nós queremos? E eu estou falando alguém que foi salvo, está falando alguém que foi salvo pela escola pública. Eu falo que a minha relação com a escola pública não é uma relação de professor da universidade. É a relação de alguém, filho de pai analfabeta, que via na professora Isabel, do segunda série do ensino fundamental, a professora que trazia aquela caixa de coleção Vagalume e que nos ensinava a ler. A escola pública que sempre representou a única biblioteca que existia no bairro. O único lugar onde eu vi um protozoário, onde eu tive acesso ao microscópio. Defender a escola pública hoje contra esse projeto é defender um projeto de sociedade cada vez mais inclusiva, democrática, e essa é uma tarefa que eu acho que a nossa geração precisa efetivamente cumprir. Essa é uma tarefa histórica nossa e eu acho que a gente precisa se posicionar frente a tudo isso. Obrigado. Agradeço, professor Eduardo. Fui informado aqui na mesa que nós temos um teto de horário de 17h15, mas, por conta da organização interna, da coordenação do espaço aqui. De qualquer forma, vamos abrir para algumas perguntas, tá bem? Eu recolho algumas perguntas e a gente tenta respondê-las em bloco, pelo menos em uma rodada, tá bem? Está aberto, se o pastor puder me ajudar. Claro que sim. Agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivone. Eu achei que teve muito interligado as falas dos três professores na mesa e eu só queria fazer algumas reflexões, alguns apontamentos. Eu fiz toda essa leitura desde que o projeto estava, como MP, inclusive junto com os alunos dentro da sala de aula. E realmente eu faço essa leitura, que os colégios técnicos, no ensino público, eles já têm um perfil que é voltado para o ensino público de qualidade. Mas eu estou na escola pública do Estado. E lá a realidade acaba sendo outra. E a preocupação desse texto era a questão do notório saber, exatamente por conta que você tira essa questão do especialista, que a própria professora Maria Inês trouxe pela manhã. Você não tem especialistas pensando em educação e agora você não vai ter especialistas na formação. Se busca essa questão do notório saber. A questão dos itinerários, até por conta também do que a professora Josiane falou depois, da carga horária, e a grande preocupação é que, com o aumento da carga horária e com a escolha dos itinerários, o tempo de formação também desse aluno vai ser maior. Além de ele não ter uma formação, ele só está lá dentro da escola, como se fosse um depósito realmente, isso leva a um questionamento até da questão da evasão escolar. Porque muitos vão preferir trabalhar do que estudar. Tem alunos que os pais foram embora e o aluno trabalha, já teve que parar os estudos, hoje com 18 anos está no ensino médio trabalhando para pagar aluguel e cuidar do irmão que é mais novo. Então, ele vai preferir o trabalho do que o estudo.
Dentro dessa estrutura dos itinerários, a preocupação com esse itinerário da formação técnica e profissionalizante vem por conta de que no texto também está lá que essa educação técnica e profissionalizante não precisa ser necessariamente na prática, pode ser somente na teoria. Então, se a escola não tem estrutura para dar essa formação, seria a teoria. Porque o orçamento também voltado para essa reforma, ele não vai contemplar todas as escolas. E isso a gente já vê isso acontecendo em Indaiatuba, uma mudança. A FIEC, que é uma escola técnica, ela tinha o Pronatec, e esse ano ele já foi divulgar o Pronatec nas escolas como Mediotec, né? E já voltando para esses outros espaços. A outra questão que a professora Janine colocou aí foi a questão o quanto a APM seria importante nesse projeto, até nessa discussão política, né? Mas essa divisão do eu não está só no aluno, não está só nos pais, não está só na sociedade. Eu acho que essa divisão do eu também está no profissional docente. E essa divisão tem levado, então, a também a deterioração... Obrigada, professora. Há um desmonte, realmente, do que a gente tem como profissional, e o que acontece é que acaba não sendo fomentada a discussão do processo de equidade. A gente está perdendo muito isso, né? Então, acho que isso é um problema, e aí vai levar a fala do professor da questão da hipocrisia no ensino médio. Para mim, a hipocrisia maior colocada aí dentro da escola pública é que tudo isso está sendo voltado também para um outro projeto, que é o Escola Sem Partido, que a professora comentou até da discussão, da abertura do professor falar o que ele pensa ou não. E dentro da escola pública, então, o professor comentou da quantidade de alunos que estão fora desse processo, que não passaram por esse ensino médio. Mas eu vejo a quantidade que não passa por esse ensino médio, mas estão dentro das salas de aula. Porque não tem o ensino médio, não tem um ensino de qualidade e não tem uma formação. Então, eu acho que a minha preocupação vai bem por esse lado mesmo, de não ter essa formação do ensino médio. E essa provocação é até porque a gente está passando por um período muito difícil de reestruturação, onde muitas salas estão sendo fechadas. É difícil você, por exemplo, ler, eu não sabia desse documento do Banco Central, mas você saber de um documento desse que fala que tem muito poucos alunos por sala de aula, quando eu tenho salas de aulas com 52 alunos matriculados frequentes. E que você não tem condições de atender o aluno, necessariamente. Ou alunos que têm as DIs, as deficiências, que não são atendidos corretamente. E aí eu queria, então, colocar para a mesa como que vocês veem, então, essa articulação desse projeto do novo ensino médio com a questão estrutural que já está dada, por exemplo, para o Estado de São Paulo, né? Com essa questão de nós não termos nenhum tipo de recurso, a questão de nós não termos preparo e formação, porque em nenhum momento essa reforma também fala da formação do professor, exatamente porque já não quer uma formação do educando, né? E principalmente essa questão também da inclusão, que nós hoje não temos inclusão social, nós temos a inclusão dele na parte física, do aluno na parte física, e acaba levando a outras exclusões. Pessoal, tem bastante braços levantados. Eu vou ver se a gente consegue segurar mais uns minutinhos. De qualquer forma, eu vou pedir para vocês serem bem sintéticos na pergunta, tudo bem? Para a gente ter tempo, porque a gente já está estourado. O tempo era 5, na verdade. Alô. Professores, parabéns pela fala. Aqui. Sou Rafael. A minha pergunta vai em torno das políticas de avaliação externa. A gente já vive hoje no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, todos os índices e as políticas de avaliação que ditam as regras de meritocratização, bonificação, responsabilização verticalizada, né, todas as questões. Com esse novo modelo de ensino, a reforma, o que isso muda, novos índices, novas avaliações, novas perspectivas, o que se dá nesse sentido de política de avaliação externa? Boa tarde. Eu queria aqui... Minha pergunta vai ser como se forma hoje o mercado para os alunos de licenciatura. É uma preocupação muito grande nossa. Eu tive uma disciplina semestre passado de políticas educacionais que hoje já não me serve mais de nada. Estou tendo hoje uma disciplina de temas transversais de biologia
que daqui, sei lá, 1 ano também não vai me servir de nada. Então, é muito complicado a gente ter essa formação na licenciatura de disciplinas que estão desaparecendo e que a gente não sabe qual o destino. Então, eu queria um posicionamento da mesa sobre. Sim, qual é o seu nome, por favor? Amanda. Amanda. Meu nome é Alessandro. Eu sou aluno de licenciatura de filosofia, eu acho que eu estou na mesma linha que a dela. No último semestre eu fiz 2 matérias bem interessantes. Uma era Política da Educação Pública e a outra era Ética e Filosofia Política. Então, bom, passei um pouquinho de raiva nessas 2. Juntando um pouco assim, da pergunta dela, mais com um pensamento meu, assim, é mais uma provocação do que uma pergunta em si mesmo. Nesses 2 no projeto, vamos dizer assim, entre aspas, novo, que o governo está tentando colocar, que coloca uma 5ª forma, um técnico, um aprendizado para a profissão. A gente já teve isso há uns tempos atrás, inclusive, parece que foi o seu caso, o seu também. Esses tipos de formação acabaram saindo da LDB e, por vias diferentes, foram tomados outros tipos de forma e agora está voltando. O projeto que passa de um para o outro, não dá a impressão que foi constatado que ou ele não dava certo naquele momento, ou ele não dava certo naquela estrutura, e por isso ele foi tirado, e agora ele está voltando, passando por cima de todos, inclusive sem uma participação dos estudantes, uma participação dos professores, diretores da academia, inclusive. Então, não fica no ar assim, algo que foi meio que constatado que não funciona naquela estrutura, sendo colocado à força agora. Pode falar? Eu sou aluno do Cotuca e a minha pergunta é mais direcionada para a professora Edição. É onde você estava? Levante aqui a gente. Pode falar? Desculpa. Eu sou aluno do Cotuca e a minha pergunta é mais direcionada, então, à professora Edição. Eu gostaria de saber, assim como muitos daqui, eu acho, como essa nova lei vai afetar diretamente o processo seletivo para ingressar no colégio. Tipo, num breve retrospecto, a gente tem tido várias políticas de inclusão, ultimamente, nesses anos, para quebrar o quadro elitista de ingressantes. Então, eu gostaria de saber como vai funcionar, se, por exemplo, a segunda opção no vestibulinho vai ser alterada, etc. Temos mais uma pergunta? Professores, eu queria perguntar o seguinte. Politicamente, o que fazer a partir de... Fábio, desculpa. Politicamente, o que fazer a partir de agora? Tentar minimizar danos ou tentar agir para que daqui a alguns meses nós tenhamos um novo governo e desfaçamos tudo que foi feito? Podemos? Eu pedi aqui para os colegas da mesa, nós vamos distribuir um pouco as perguntas, né? Cada um vai tentar responder parte delas para tentar fazer um bom uso do tempo, tá bem? Do pouco tempo que a gente tem. Então, vou direto, Josiane, você poderia responder? Eu pensei a questão da Ivone, eu acho que tem muito... Você discutiu, né, as questões mais estruturais, e a política de formação da Amanda, que ela falou sobre isso, e as políticas de avaliação do Rafael. Aí a gente joga uma questão estrutural para você. Muito obrigada pelas perguntas. Acho que todas elas nos colocam já uma agenda, mas que nós estamos fazendo coletivamente aqui. Nós precisamos conversar mais sobre isso, né? Todas as perguntas levariam a várias mesas, teria muita coisa para discutir. Eu queria pegar uma coisa que é muito importante do que você falou, Ivone, você está preocupada com estratégias de precarização, né?
elas são múltiplas e elas estão em ação todas ao mesmo tempo. Por exemplo, nós não temos, eu não vi ninguém falando em termos de política pública, de como é que fecha uma conta que está no horizonte da agenda do governo, nesse momento. A conta eu estou acelerando a formação dos alunos que eu estou formando no ensino médio, eu estou dando uma formação pior, então eu estou jogando gente no mercado mais vulnerável, eu estou flexibilizando as leis trabalhistas, porque assim fica mais fácil de eu ir descartando esse pessoal, não crio vínculos de trabalho, e eu estou prolongando o tempo de permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Isso não fecha. A não ser que a gente entenda que o plano é massacrar quem já está massacrado. O plano é esse. Eu falava sobre essas questões numa ocupação aqui em Campinas, no ano passado, ainda antes das coisas tomarem a proporção que tomaram, em 2016, e uma mãe falou para mim uma coisa que ficou gravado na minha mente, dolorida. Professora, meu filho é negro porque é meu filho. Só essa frase dela eu já podia ir embora. E ele tem necessidades especiais. Aprende mal. Estou preocupada com o futuro dele, eu devo? Eu não consigo responder até hoje para ela. Impossível responder. Eu só, depois de que eu consegui me recuperar da pergunta, eu falei, por que eu estou preocupada com ele também? Eu estou aqui hoje, sábado à tarde, numa ocupação falando sobre isso. Né? Porque o que tinha na pergunta da mãe, ela estava vendo, não tem lugar para mim nessa história. Meu filho vai ter uma vida miserável, eu também, e esse é o plano. É dolorido. E nas estratégias de precarização estão parcerias com as empresas, para que as empresas possam dar a formação lá na empresa. E você faça equivalência com as suas matérias dentro da escola. Isso está previsto. Está previsto também que matérias técnicas que você fez sejam equivalentes lá no ensino superior. Tá? Vocês acham que vai ser aqui? Aqui não. De jeito nenhum. Isso não passa no conselho universitário. Uma disciplina do ensino médio equivalente no ensino superior? Não. Mas na Anhanguera, Unip, etc., que são também grandes partes desses grupos que estão sendo beneficiados por essas decisões sendo tomadas agora, facilmente. Se quiserem um dia falar só sobre o papel da Fundação Croton, que bateu todos os recordes nesse ano de valorização no mercado de ações, a gente pode falar. A Croton, que está hoje atuando como conselheira do Estado de São Paulo, nas escolas do Estado de São Paulo, e ela diz no seu site, pode entrar lá, Fundação Croton, pode entrar, dizer relação com os investidores, está escrito lá. Nós não estamos preocupados com a educação pública na educação básica, porque é de lá que vêm os nossos alunos. É uma escola que tem, no ensino superior, tem 1.200.000 alunos. É mais do que todo o sistema federal inteiro de ensino superior. Inteiro. Tá? Então, a gente está falando disso. O Eduardo fala em hipocrisia, eu acho fantástico, acho que ajuda a gente a entender. E, em termos de discurso, eu falo de cinismo. É um discurso cínico. Então, como é que você combate um discurso cínico? Com coerência? A gente está tentando combater com coerência, porque ainda a gente está tentando entender o discurso, mas ele é cínico. Ele diz que vai fazer uma coisa e faz outra. O cínico é aquele do drible, né? Faz que vai chutar para um lado e manda a bola para o outro. É isso. Eles estão dizendo que vão melhorar o ensino médio, mas não querem fazer absolutamente nada disso. Em relação à formação, a Amanda e o Alexandre que falaram da formação, eu não me preocuparia tanto com a questão pragmática. Eu vou precisar deste conteúdo? Vai.
das formas mais variadas. Vocês viram o repertório enorme dos professores que falaram na mesa antes dessa, do tipo de projeto que eles fazem, etc. Tudo pode ser revertido num repertório seu que você vai ressignificar. Em sala de aula, ainda isso é absolutamente fundamental. Desde que não prevaleça como norte da qualidade de avaliação da eficiência da escola ou da competência da escola, essas avaliações padronizadas que estão sendo feitas aí, porque realmente concordo inteiramente com o Eduardo, elas tiram o elan do que é a educação. Aí você vai ficando um treinador de provas. E isso é a última coisa que eu vou falar aqui. Eu acho que é um conteúdo perverso. Então, olha quantos adjetivos maravilhosos que a gente tem para falar em relação ao ensino médio hoje. Hipocrisia, cinismo e perverso. Desculpa, eu comecei com o dedo errado. Eu juro que foi sem querer. Hipocrisia, não vou nem pôr mais. Hipocrisia, cinismo e perversidade. Qual que é a perversidade? A lei que alterou a LDB, ela é para todo o ensino médio. Mas as escolas em tempo integral, com 1.400 horas por ano, serão estimuladas via financiamento, fomento, feito através de uma resolução, de uma portaria do MEC. A portaria está aprovada desde o dia 11 de outubro de 2016. Por isso que é medida provisória, porque você pode lançar a portaria, não precisa esperar a aprovação. Na portaria está previsto financiamento para as escolas, no máximo 30 escolas por estado. 30 para o Distrito Federal, 30 para São Paulo, 30 para Minas, 30 para o Rio, 9 para o Acre, se não me engano, vai de 7 a 30. Tá? No total, vão ser atendidos, por meio desse fomento, com escolas em tempo integral, com 1.400 horas, no máximo 254 mil alunos. Diante dos números que o Eduardo trouxe aqui, é ridículo. 50 milhões de alunos vão ser atendidos, desculpa, eu tenho que rir. E vão ser atendidos se e somente se permanecerem com desempenho acima de 15 pontos acima da média do Enem. Explico. A cada escola que entra como proposta de ensino integral com esse fomento, ela aceita as condições. Ok, ela vai ser avaliada todos os anos, tem uma série de critérios em que ela vai ser avaliada, e ela tem que garantir que 75% dos seus alunos vão se inscrever no Enem, e que esses 75% vão ter um desempenho 15 pontos acima da média do país. Qual é a liberdade que o aluno vai ter nesse novo ensino médio de 1.400 horas? A liberdade de ir bem no Enem. Tá? Ou ele vai bem no Enem, ou ele vai bem no Enem. E o professor, sabendo disso, vai fazer o quê com ele? Treinar para o Enem. Porque a escola vai perder o fomento e ele o emprego. Então, hipocrisia, cinismo e coerência. Eu peguei os dedos certos agora. Obrigado. Já agradecemos, então, a professora Josiane. Antes de passar para o Eduardo, eu gostaria de responder uma questão que foi feita para mim, que é curiosa, né, sobre as políticas de inclusão nessa legislação do ensino médio. Até onde eu me lembro, eu li mais que uma vez, não há nada que fale sobre políticas de inclusão. Então, para te responder, claro, se o Cotuca tem alguma política de inclusão, desculpe, né, se ele mantém o seu processo seletivo, então, a princípio, a lei não altera isso. Só que vamos pensar mais ou menos, vamos pensar ao contrário. Puxa, a gente chega em 2017, tem acumulado anos, eu diria décadas, de discussão sobre políticas de inclusão. Quando fica pronta uma nova legislação, uma alteração na legislação, segundo a Josiane, não se coloca nada sobre isso. Quer dizer, o professor Eduardo acabou de citar um número, me ajuda a repetir, 1.600.000 estudantes que não estão no ensino médio e deveriam estar.
E a gente não coloca política de inclusão, né? Acabou. Tá certo? O Eduardo pode pelo menos se despedir? Tá certo. O Eduardo... Tá certo. O Eduardo vai se despedir, então. Tá bom? Não, eu só queria colocar o elemento que é, quando a gente fala não funciona, nos coloquemos sempre a dúvida, não funciona para quem? O ensino médio, a escola pública no Brasil, de forma profundamente desigual, funciona para estruturar uma sociedade que é historicamente desigual. E só outro elemento importante, se a gente quiser entender a hipocrisia da reforma do ensino médio, a gente precisa entender primeiro a hipocrisia da reorganização escolar. A organização escolar é a primeira etapa da reforma do ensino médio. É fundamental retomar isso. O fechamento, a separação de escolas por turno e por etapa, era uma etapa fundamental para você entregar a gestão privada do ensino médio paulista para as OS. Era um papel fundamental. Então, tem 2 artigos, um na revista Educação Temática Digital e outro na revista Educação e Sociedade, que a gente vai mostrando exatamente toda essa hipocrisia que está por trás da reorganização escolar. Tá? Então, acho que é só esses 2 elementos que eu queria colocar. Agradecemos muito. Obrigado aos professores, obrigado ao público. Valeu.